bom dia a todos de casa. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para dividir com vocês um pouco da minha história de vida. Gostaria de falar um pouco da experiência que tive com Nossa Senhora, exatamente no momento muito difícil da minha vida, né? Foi no momento que eu tive que atravessar um câncer. Quando a gente coloca Deus na nossa vida, quando você se espelha em Deus e Nossa Senhora, com certeza fica mais fácil de vencer esse momento. Então eu gostaria de falar para você, minha irmã e meu irmão que estão aí do outro lado, que já passaram por algum tipo de câncer, né? Ou conhecem alguém, ou já conhecem alguém que já passou. Eu gostaria de partilhar também essa minha experiência com você. E daí vem a parte que eu coloco Nossa Senhora, né? Porque desde criança eu sempre tive amor e devoção a ela. Então eu sempre busquei encontrar nela forças nos momentos difíceis da minha vida. E não foi diferente. No momento que eu adoeci, eu também busquei muito a força de Nossa Senhora. Nela eu posso dizer que nela em Deus eu encontrei toda a força, toda a coragem, toda a bagagem para poder enfrentar aquele momento difícil, até então desconhecido para mim. No começo da minha doença, eu sentia muitas coisas. Eu passava mal, sentia ânsias de vômito, eu não podia me alimentar direito, eu não podia viver como realmente quem está passando pelo câncer sabe. Que os problemas vêm vindo e até chegar o momento de você descobrir o que você tem, você sofre muito. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu até porque moro numa cidade do interior e na época em que eu adoeci, eu não sabia nem que leucemia existia, por incrível que pareça. Aí então eu comecei a ficar muito doente, eu ia para a escola, já não conseguia mais assistir aula, era pedindo o tempo todo para sair para fora da sala de aula, passando mal, né? E foi um momento muito difícil, era indo para os hospitais, para vários hospitais, e não se descobriam o que eu tinha. Eu chegava simplesmente a ficar assim, me questionando o porquê, né? O porquê daquele momento, de estar passando por aquele momento. Então foi aí que eu comecei realmente a me entregar nas mãos de Nossa Senhora, rezando constantemente para ela, pedindo que ela intercedesse a Deus por mim naquele momento. Não somente pela minha pessoa, mas também pela pessoa dos meus pais, de todos que me amavam, né? E que certamente estavam também sofrendo. Foi aí então que Nossa Senhora, a Mãe Soberana, Imaculada, foi então a primeira vez que ela me apareceu. Eu tenho também outras ocasiões que eu vou repassar para vocês da maneira dela se mostrar em meus sonhos, mas não, esse momento não é agora. Então eu vivia muito angustiada, porque era muito sofrimento. Naquela época o câncer, pelo menos aqui onde eu moro, ele era pouco conhecido, né? Pelo menos eu não conheço nenhum caso, a não ser o meu naquela época. E aí eu sofria muito, as pessoas não entendiam, né? Eu passava muito mal e ia para o hospital e nada se resolvia, nada se descobria da minha doença. Então eu sofria bastante em casa, aí até que eu me apeguei muito com Nossa Senhora e rezava. E teve uma oração, que para quem não conhece, eu vou ensinar, que chama-se o Rosário de Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Foi daí então que eu passei a ter devoção com Nossa Senhora com o título de Imaculada. Então essa oração diz assim: valei-me, Imaculada Conceição, minha Santa Mãe esclarecida, minha alma já caída, pobre e entristecida, dai-me vossa mão, pois é chegada a ocasião. Aí nesse momento você pede a graça que você deseja alcançar. E eu pedia muito a ela a cura, eu pedia muito a ela uma luz, que ela me revelasse o que estava se passando comigo. E às vezes eu ficava altas horas. Na minha casa tinha uma janela e eu abria essa janela e dava para ver as estrelas no céu. E eu ficava horas e horas pedindo a ela que ela me desse a sua mão para que eu saísse daquele sofrimento que estava tão grande. Aí então aconteceu que um dia pela manhã, logo quando eu abri os meus olhos,
eu vi uma mão linda, maravilhosa, belíssima, a mão da Imaculada Conceição, a mão de Nossa Senhora, que se mostrou naquele minuto para mim. E eu posso dizer a vocês que é uma mão tão bela, tão linda, que até hoje eu não vi mão igual, porque a beleza de Nossa Senhora, ela é incomparável, não se pode comparar. Então, ela me apareceu naquele momento e me fez 2 gestos. Ela apareceu assim para mim. Então, aquela mão dela estava muito linda. Apareceu ainda um pedacinho da sua veste, né, do seu vestido. Então, ao redor da mão dela tinha uma neve. E o que eu vi dela naquele exato momento só foi essa mão. Mas eu perguntei: mãe, é a senhora? E ela me respondeu que sim. Ela fez assim para mim, fez assim. E quando ela fez assim, ficou a mão dela a coisa mais linda. Para mim, eu ainda hoje estou vendo aquela mão. Então, eu posso dizer a vocês que a partir daquele momento, tudo que eu estava sentindo ali desapareceu. Eu não sentia mais dor. Eu levantei dali e fui para o quintal. Tinha um pé de planta no quintal da minha casa, cheio de umas rosas pequenininhas, branquinhas, e eu fiquei ali como se eu estivesse no céu. Eu acredito que estar no céu é assim, é um pouco daquela paz que eu senti naquele momento. Eu senti uma paz tão grande que eu até então não sabia que existia. E aconteceu que logo depois dessa aparição dela, eu voltei a melhorar. Todos os sintomas do câncer desapareceram. Eu voltei a me alimentar bem, eu voltei a engordar, né? Eu voltei a frequentar a escola. Então, eu me senti assim, revivendo novamente. Aí, então, passou no máximo uns 4 anos. Eu estava na janela da minha casa. E o meu pai, ele sempre esteve viajando, né, para nos ajudar. Então ele estava viajando e a gente normalmente sempre ficava mais com a mamãe mesmo. E nessa ocasião, estava fazendo mais ou menos 1 mês que ele tinha voltado de viagem. E aí eu olhei, estava olhando para a janela, para a área da minha casa, e vi entrar na minha casa uma mulher e um homem. Ela ia entrando com uma mala, aquela malinha de médico, uma enfermeira. E eu vi o homem também, mas eu só vi ele da cintura para baixo. Mas eu senti algo ruim, eu senti que não era bom. Então, eu lembro que eu senti aquele aperto no meu peito. Aí eu entrei pro meu quarto, me ajoelhei e rezei. Eu disse: meu Deus, o que será que vai se passar na minha casa? Agora que eu tive esse pressentimento, essa visão, né? Tão ruim. Será que é o meu pai que vai morrer? Ele passou tanto tempo distante da gente, agora que ele chegou, será que algo de ruim vai acontecer com ele? E naquele momento eu pedi que se fosse para acontecer algo de ruim com ele, que fosse comigo e não com ele. Então, não passaram um mês. Eu adoeci de novo, comecei a adoecer do câncer, né? Ele veio com mais força, ele veio com mais intensidade, o sofrimento foi maior.